A equipe médica da penitenciária onde Elizabeth Arrabaça está presa disse que ela não apresenta problemas graves de saúde. Mas a defesa tenta, com laudos particulares, provar que a mulher suspeita de matar a nora e a própria filha deveria cumprir prisão domiciliar. Esse é o prontuário médico de Elizabeth Arrabaça, 68 anos, presa temporariamente há mais de um mês. No exame admissional feito pela equipe médica da penitenciária no dia 4 de junho, nenhuma observação de doença grave. Mas Arrabaça informou que sofria de labirintite, doença de Parkinson e osteoporose. A defesa já teve 4 habeas corpus negados pela Justiça. O advogado disse que Elizabeth deve cumprir prisão domiciliar, tendo em vista as doenças relatadas. O que a gente comprova essas doenças são de laudos que ela possui de médicos particulares dela já ao longo da vida. Então, laudos estão, por exemplo, de doença diagnosticada no ano de 2014, 2021, ela teve cirurgia de vértebra. E aí, como ela chegou na unidade prisional e ela foi transferida para uma penitenciária justamente por causa da nossa alegação da situação de saúde, porque na cadeia pública ela não tinha condição de permanecer, o que nos preocupa muito. Então, nós vamos questionar exatamente isso. Como é que um médico faz um atendimento tão superficial com um histórico comprovado de inúmeras doenças? A defesa, por meio de laudos médicos particulares, disse que já demonstrou a saúde frágil da cliente. Elizabeth é suspeita de matar a nora Larissa Rodrigues e agora pode responder pela morte da filha Natália Garnica, que também foi envenenada com chumbinho. Segundo o Ministério Público, Elizabeth e o filho Luiz Garnica podem pegar mais de 30 anos de prisão se forem condenados por 4 agravantes: motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, veneno e feminicídio. A defesa de Luiz Garnica diz que até agora não há nada que prove que ele participou da morte da esposa. Com aquilo que tem, ele sequer pode ser denunciado por feminicídio. Porque eu tenho que ter um indício, ao menos concreto. Mas a polícia não tem esse indício? Não tem absolutamente nada. Até porque se tivesse, já teria sido divulgado. Uma conversa dele com a mãe, eles combinando alguma coisa, ele combinando de sair, a mãe chegando, ele ajudando a mãe, por exemplo, a pesquisar sobre chumbinho. Até porque é algo ilógico. Um médico matar a esposa com chumbinho, algo altamente detectável. A polícia ainda analisa mensagens de celulares e computadores que possam esclarecer o crime. Há uma expectativa para novos depoimentos na semana que vem, como o de Antônio Garnica, pai de Luiz, que pode revelar fatos importantes. Ele vai trazer também uma outra informação de que tempos depois, durante o casamento dele com a Elizabeth, ele descobriu que ela fez um seguro de vida para ele sem ele tomar conhecimento. Naquele momento, quando ele descobriu, ele sequer imaginou, falou, literalmente ela quer se assegurar a minha família. Hoje a visão dele é totalmente diferente, onde ele acreditaria sim que ele poderia ter sido uma vítima dela, caso ele continuasse casado com ela naquele período. A polícia deve encerrar na semana que vem a investigação da morte de Larissa Rodrigues. Antes, o delegado vai interrogar o médico Luiz Garnica e a mãe dele, Elizabeth Arrabaça, os principais suspeitos do crime. Ao que tudo indica, o processo pode ser encerrado na sexta-feira que vem, mas ainda precisa ouvir muita gente. Mensagens de celulares, computadores já estão sendo analisadas, já num processo final. Algumas mensagens que foram apagadas, que acabam ali comprometendo a investigação, mas fato é que está sendo um trabalho bem minucioso, tendo cruzamento de informações, tudo para tentar aí ver qual é realmente a participação do Luiz e também da Elizabeth neste crime. O delegado fala um pouco sobre isso, né? Ele deu uma entrevista coletiva ontem, no final da tarde, falando justamente disso, do Luiz, da participação dele, porque a gente vem falando muito de fatos novos que vão surgindo e incriminando a Elizabeth, mas não é descartada a participação do Luiz neste crime. Vamos ouvi-lo. O trabalho nosso aqui não é colocar o Luiz na cena. Nós juntamos as provas e tudo que nós juntamos até agora indica pra gente, né, que ele tem participação. Ele vai ser interrogado. Ele já foi ouvido antes de nós termos informação de que a Larissa tinha sido envenenada. Ali era suspeita apenas de envenenamento, mas agora ele vai ser interrogado formalmente. Eu sou o Dr. Luiz Antônio Garnica,
médico do esporte, ortopedista, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o uso da testosterona, né, quando ela está indicada, e alguns sintomas que podem estar associados à sua deficiência. A principal coisa que você deve pensar, né, é como que está a sua vida, né? Se você está se sentindo bem, se você está dormindo bem, se você está tendo uma boa relação tanto com as pessoas quanto em casa, com a sua esposa, com a sua namorada. Sintomas como irritabilidade, dificuldade para dormir, às vezes uma dificuldade para manter uma ereção, dificuldade de manter um libido, um desejo sexual pela pessoa amada. Tanto Luiz quanto Elizabeth já foram ouvidos já há algum tempo e agora vão ser interrogados no dia 25, ou seja, na semana que vem, perto então desse processo se encerrar. O Leonardo Pontes, advogado, já está aqui comigo, ele vai explicar pra gente a diferença então de ser ouvido e de ser interrogado. Os dois já foram ouvidos e agora então vai ter esse interrogatório. Tem muita diferença? Bom dia pra você. Bom dia. O importante é deixar bastante claro que, apesar de se tratar de um inquérito policial, são aplicáveis também regras que visam assegurar aos investigados a ampla defesa e o contraditório. E na medida em que as investigações avançam e fatos novos surgem, o depoimento das pessoas envolvidas e mais especialmente dos acusados é uma medida que preserva esse direito constitucional de oitivas, de esclarecimentos e daí a necessidade de novos depoimentos. Ou seja, então não tem muita diferença de depoimento para interrogatório, a gente pode dizer que é quase que a mesma coisa. O interrogatório é um ato formal, ele acontece durante a instrução processual e ele é cercado ali de alguns requisitos, sempre respeitando essas regras do processo penal e da Constituição Federal. Você comentou comigo que o advogado da Elizabeth entrou com o pedido de habeas corpus ontem à noite, ou seja, é muito recente. Fala rapidamente sobre isso pra gente, o que foi pedido, pode ser aí de repente uma manobra da defesa agora tentar levar isso em juízo, de que ela possa estar com problemas de saúde, alguma coisa do tipo? Foi identificada a existência de uma impetração recente de um habeas corpus em nome da senhora Elizabeth. Nesse habeas corpus, o que há é a impugnação por parte da defesa contra o fato de a prisão temporária ter sido renovada, prorrogada, e há também menção a problemas de doenças que acometem a senhora Elizabeth no sentido de, subsidiariamente, o tribunal permitir que ela possa responder em liberdade ou em prisão domiciliar. Tá certo. Luara, eu volto com você. Ô, Bruna, e com relação ao crime envolvendo a Natália Garnica, filha da Elizabeth, né, agora com o resultado do laudo, a polícia já investiga esse caso como homicídio? Detalhe um pouquinho pra gente. É isso mesmo, exatamente, Luara, mas a gente precisa deixar muito claro que são dois processos diferentes. A gente tem então o primeiro processo da Larissa, que já está quase no fim, quase se encerrando, faltando aí alguns detalhes para a conclusão, e tem agora um processo que está no começo da Natália Garnica, que a gente já viu aí que teve esse laudo dando positivo para chumbinho, o diretor do IML comentou com a gente aí de substâncias diferentes, enfim. Então são dois processos que são diferentes, mas o da Natália Garnica começa então agora com a principal suspeita, a Elizabeth, ou seja, até agora a gente ainda não consegue dizer que o Luiz também pode ter participado da morte de Natália Garnica, de um envenenamento. Nem a Elizabeth a gente tem ainda uma real participação dela, mas ela é a principal suspeita. Vamos ouvir o que o delegado disse. Aqui o investigado é o Luiz e a Elizabeth. Lá, a princípio, a Elizabeth. Eu não posso chegar e falar se teve participação do Luiz ou não, seria prematuro falar a partir de agora. É lógico que ele também vai ser investigado lá, a defesa dele já sabe disso também, né? Mas nós precisamos de prova para ver se ele efetivamente participou desse crime da Natália também ou não.
Eu vou falar agora com o Leonardo sobre a prisão temporária, que já foi prorrogada. Não tem como prorrogar mais uma vez. É bem por aí? Ou seja, a Elizabeth ela pode ter a prisão preventiva decretada e, de repente, o Luiz ser solto? Existe essa possibilidade? Sim, existe. A decretação de uma prisão, ela passa pela necessidade do preenchimento de alguns requisitos. Se, ao final desse inquérito policial, houver o entendimento, mesmo com a representação, com o pedido que eventualmente vier a acusação a formular, no sentido de converter a prisão temporária em prisão preventiva. Se o juiz de direito que for analisar o caso entender que não estão preenchidos os requisitos para uma prisão preventiva, que é uma medida excepcional, sim, pode ser que não haja a conversão e que, portanto, haja a liberdade de algum ou de ambos os acusados. Depoimento do namorado de Natália Garnica. Ele contou que o casal estava junto há 5 anos. E dias antes de Natália morrer, a mãe dela, Elizabeth, foi até Pontal para passar uns dias na casa da filha. O namorado afirmou que não havia chumbinho com Natália e ela não tinha nenhum problema de saúde. Veja a reportagem. Natália Garnica era alegre, centrada e cheia de planos. Diretora do setor de zoonoses em Pontal, levava a profissão a sério e cuidava da saúde. Fazia exames regularmente e não tomava medicamentos. É o que disse à polícia o ex-namorado de Natália, um mecânico de 39 anos, que estava na casa da mãe dele na ocasião da morte da veterinária, em 9 de fevereiro. Segundo o depoimento, Elizabeth ficou 2 meses sem visitar a filha, mas foi para a casa de Natália, em Pontal, no fim de semana em que ela morreu. O ex-namorado afirma que tinha uma relação razoável com a sogra, porém preferia evitar conflitos. O casal tinha combinado de se encontrar no fim da tarde daquele sábado, mas Natália não ligou mais e parou de responder as mensagens. Na madrugada, ele recebeu uma mensagem do irmão dela, Luiz, dizendo que era urgente, e contou depois que Natália estava morta por causa de um mal súbito. O ex-companheiro conseguiu falar com Elizabeth por telefone. A mãe de Natália estava com a outra filha, a fisioterapeuta Viviane Garnica, de 46 anos. As duas insistiram para que o homem retirasse as coisas dele da casa o mais rápido possível. Na segunda-feira, menos de 48 horas após a morte, a casa onde Natália morava com o namorado já tinha sido esvaziada. Os pertences dele já estavam ensacados. Questionada sobre a morte de Natália, Elizabeth disse que a filha chegou em casa no final daquela tarde, comeu e foi deitar. Quando foi chamá-la, já estava morta. No depoimento, o namorado negou qualquer possibilidade de Natália ter ingerido chumbinho por conta própria. Na casa deles, garante que não havia veneno. O caso de Natália, segundo as investigações, está conectado com o da cunhada dela, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. Larissa foi encontrada morta no dia 22 de março, em Ribeirão Preto, envenenada com chumbinho, segundo o laudo necroscópico. O marido dela, na ocasião, o médico Luiz Garnica, de 38 anos, e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, de 67, são os principais suspeitos e estão presos temporariamente até a finalização do inquérito. Como Natália tinha morrido em circunstâncias semelhantes, o corpo dela foi exumado no final de maio. Um laudo comprovou a existência de chumbinho nos restos mortais da veterinária. Os exames foram feitos pelo IML de São Paulo. O promotor Marcos Túlio Nicolino não tem dúvidas de que houve homicídio no caso das duas. Se chegou à conclusão, se atestou que o princípio ativo lá do chumbinho que matou a Natália é e o princípio ativo que está no chumbinho que foi encontrado no corpo da Larissa é outro. Isso afasta totalmente a hipótese levantada pela Elizabeth na carta de que foi um mero acidente e que ela pegou lá em Pontal, nas coisas da filha, cápsulas de omeprazol contendo chumbinho e acidentalmente, descuidadamente, entregou para a Larissa aqui. Então isso está totalmente agora fora de cogitação por conta do resultado desse exame pericial. A carta foi uma forma de se antecipar ao laudo da pericial com relação a Natália e também dizer que com relação a Larissa foi um acidente porque fora usado o mesmo veneno que estaria em cápsulas de omeprazol. A carta agora desmente isso totalmente e é uma prova, vamos dizer assim, contundente
contra a própria Elizabeth e também o Luiz. Natália, segundo o namorado, era calma, mentalmente estável e não tinha sinais de depressão ou algo que pudesse indicar que atentaria contra a própria vida. No depoimento, ele ainda lembra de uma ligação entre Natália e a mãe Elizabeth, informando que o médico Luiz, o irmão dela, havia perdido o emprego e estava em situação financeira delicada. A veterinária teria chorado e demonstrado medo pelo temperamento dele. Para o Ministério Público, a motivação financeira dos crimes fica cada vez mais evidente. Está sendo levantada aí a situação econômica de todos, né? Do Luiz, da Larissa e da própria Elizabeth. Há informações de que Elizabeth atravessava um momento financeiro difícil por conta de dívida de jogos. A situação do Luiz também não era confortável. Há informação no inquérito que ele havia até pedido dinheiro emprestado para o pai no início de março. Então tudo isso está sendo apurado e vai ser materializado no inquérito policial. É a motivação mais forte até o momento, né? Não só a questão do divórcio, de uma eventual partilha de bens, mas também a questão financeira, tanto que na segunda-feira, dias depois aí da morte da Larissa, num comportamento totalmente incompatível com uma pessoa que está abalada com a morte da esposa, o Luiz usou o aplicativo do banco da esposa para pagar contas e inclusive também tentou sacar o dinheiro que ela tinha na poupança. O inquérito do caso Larissa deve ser encerrado no começo de julho pela polícia. Até lá, Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça devem ser ouvidos novamente. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público pretende denunciar mãe e filho por homicídio qualificado. Viviane Garnica, irmã de Luiz, e o pai, Antônio Luiz Garnica, ex-prefeito de Pontal, serão ouvidos pela primeira vez em breve. Já o caso Natália está sendo investigado num inquérito à parte pela polícia de Pontal. O homicídio da Natália vai correr na Justiça de Pontal e o homicídio da Larissa já está aqui em Ribeirão Preto sendo apurado pela polícia e pela Justiça aqui de Ribeirão. A morte da Natália, mas com o laudo está claro aí que houve um crime macabro, pelo que a gente tem percebido, porque envolve a sua mãe. E a investigação está correndo nesse sentido, para saber qual é do eventual envolvimento de outras pessoas. Doutor, quem já foi ouvido do círculo da Natália? Já tem alguma coisa para começar a costurar essa história? Inclusive tem aquela carta da Elizabeth falando de cápsulas com chumbinho. E a gente queria saber o que já foi apurado de tudo isso, quem já foi ouvido até então? Tá, no decorrer, só para dar um panorama melhor para vocês, no decorrer da investigação da Larissa, nós vimos uma semelhança, tá? Assim que nos foi noticiado de que ele tinha perdido a irmã também, a Elizabeth também falou isso, nós vimos uma semelhança e desde já nós instauramos um inquérito em apartado para apurar as circunstâncias da morte da Natália. Representados pela exumação, a exumação foi concedida, realizado o laudo e agora nós já temos resultado que foi morte por envenenamento, um veneno que é comumente utilizado para controle de pragas, de rato. Aquela carta que a Elizabeth encaminhou, ela direcionou a carta para o juiz, isso daí foi juntado no inquérito da Larissa. Nós estamos analisando e tocando as duas investigações ao mesmo tempo e verificando o que pode ser utilizado para uma investigação e para outra. Para isso, nós temos que ainda ouvir outras testemunhas, fazer análise de outros telefones celulares. Não é uma coisa simples, é uma investigação complexa. Tá? E para nós, um primeiro momento, indica mais ou menos, indica a forma como foi ministrada tanto para uma quanto para outra. Ela tenta se eximir da culpa, né? Porém os laudos são substâncias químicas diferentes, né? Um tem um princípio ativo, o da morte da Larissa tem, o da morte da Natália tem outro. Tá, então, isso daí acho que demonstra
que aquela parte da carta indica que ela está mentindo. Nós ainda vamos interrogar novamente, os dois já foram ouvidos no início da investigação da Larissa. Agora resta, nós precisamos ouvi-los em relação à morte da Natália e em relação à morte nova da Larissa, tá? Para ver com todos os detalhes que nós temos, todas as informações que nós conseguimos até agora, com parte das extrações que nós tivemos, né, informações, porque isso ainda está, devido ao volume de informações que foram colhidos ali, coletados nos telefones celulares, computadores, nós não conseguimos analisar tudo ainda, porque o volume de dados é muito grande, né? Então, o que a gente tem ali, nós conseguimos já formar uma ideia para onde vai a investigação.